Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele começa falando isso, né, sobre essa questão de ansiedade, de turbulência, né, que vosso coração não se turbe. Começa por aí. Depois ele diz, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Você pensa em espaço físico, mas ele começa trazendo para uma questão emocional, né, que o seu coração não se turbe. Aí eu lembrei daquela música que eu conheci semana passada, né, aquela que fala assim, deixa eu trabalhar do meu jeito, não tem? Acho que é da Maria Marçal, não é o nome dela? Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, não é isso? Que o amanhã, não é isso? Só pertence a mim. Então ela é muito interessante, né? Eles deixam acontecer conforme os meus planos e tal. Então quer dizer, eu achei bem interessante nesse sentido que ele está dizendo, olha, calma, né? Há um livre-arbítrio para cada um e para cada uma, mas assim, o livre-arbítrio de vocês é limitado. Vocês estão, é como se vocês estivessem jogando num campo em que eu estou prestando atenção. É como se você colocasse dois bebês, né, duas crianças, sei lá, de 2 anos, brincando naquele cercadinho. Ele pensa que está solto, mas você está ali olhando. Ele tem as escolhas dele, entende? Então, dentro da mesma linha que nenhum pai, quem sendo pai, o filho pedindo um peixe, ele vai entregar uma serpente, né? Ou o filho pedindo pão, ele vai entregar uma pedra. Dentro do cercadinho você não vai colocar isso, né? Então, eu tenho compreendido que a finalidade da vida é aprender. Só isso. Aprender constantemente, estar em aprendizado. E aí tanto faz a idade que a gente tem. Se a gente entende que está aprendendo, a gente aprende nos momentos altos e nos momentos que a gente acha que são baixos. A gente começa a entender, por exemplo, que alto não quer dizer bom e baixo não quer dizer ruim. Alto é alto e baixo é baixo. A vida tem isso. Como dor, velhice, doença e morte, coisa da vida. Todas são situações forjadas, engendradas dentro de uma encarnação, que é esse cercadinho planejado, para a gente aprender. Aprender a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Não é isso? Frase do Emmanuel, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então pronto, eu estou aqui para aprender. Daí a lei da evolução, do progresso que não cessa, das reencarnações sucessivas, não punição, mas lição. Então é isso. Quando a gente começa a entender que viver é aprender, a gente automaticamente abandona idade, time, partido, país, bandeira, porque a gente vai entender que a gente faz parte de uma comunidade, no texto, universal. Então não tem extraterrestre, no sentido de nós somos todos do espaço. Né? Então, é isso. Não tem Ceará nem Fortaleza. Como eu disse, eu estou aqui com a blusa do Fortaleza pelo meu filho, com as calças do Ceará pela minha mãe, entende? E assim, tanto faz. Então, não há essa perspectiva. É o senso de divisão. Ele é um dos maiores venenos que a gente tem. É isso que faz, por exemplo, quando alguém vai adotar alguém, ou alguém se agrega à família, fica aquela diferença. Nem todo mundo sabe tratar os famosos filhos do coração, porque você diz, mas ele é adotado. E ele mesmo, mas eu queria saber quem é meu pai. Mas se ele entendesse que tudo isso é engendrado, que eu já posso ter sido marido da Luziane, filho dela, pai, isso vai sempre sendo realocado para que nós nos tornemos melhores do que nós mesmos. Que nós transformemos todo o amor de apego, que é um amor entre aspas, em um amor sublime, verdadeiro, que se torna um amor que ama, mas liberta. Quem ama, liberta. Isso dói. Eu escutei quando eu
fazia letras ainda, minha primeira faculdade, a professora disse no primeiro semestre, disse, quem ama liberta. Aquilo foi muito doloroso para mim, porque eu não entendia, né? Eu entendia que quando uma pessoa mostra que gosta de mim, ela tem que ter ciúme. Se não fosse, a pessoa fica carente. Então começa aquela coisa, então se eu não tô, é porque eu não estou nem aí, então quer dizer, quem ama liberta. Isso é um estado mental. Então nós temos que começar entendendo isso. Ele começa a falar sobre se turbar. E o que turba muito a gente é o senso de divisibilidade. Então, na hora que eu digo a evolução, né, há muitas moradas na casa de meu pai, moradas. Mas a gente é cidadão. Tinha um filme, né? Citizen Kane, né? Cidadão do mundo, cidadão. Nós somos cidadãos do universo. A partir do momento que a gente está aí, a gente entende que cada casa é sua morada, o corpo é uma morada, cada idade é uma morada, é um tempo. São dimensões de evolução. Mas nós nos turbamos com isso. Pela casa, pelo lugar, pelo país. Muitas vezes eu me questiono, às vezes, né? Por exemplo, quando começou a ter todo o tipo de medida anti-judeus, na Alemanha dos anos 30, até chegar ao começo da guerra, e aquela quantidade, milhões de judeus não foram embora. Eles vendo o ciclo se fechar, e a ficha não caía. Às vezes a pessoa está ali, quanta gente hoje não está vivendo no meio de um ambiente muito pesado, de facções, de ameaças, de muita problematicidade, que às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão de se desprender de alguma coisa por um momento, mas a pessoa às vezes não larga o osso. Quantas vezes a gente está num relacionamento que ele é para nós lesivo, aquilo ali é uma morada de inferno. Ele é um relacionamento que ele não é saudável. Aí a gente diz assim, lembra daquela personagem da Tieta, mas eu gosto, ela dizia assim, né? Lembra assim, né? Mas eu gosto, ela se tremia todinha, né? Aí eu estava lendo aquele livro Adictos a Romance Anônimos, muito bom, até falei outro dia aqui, terminei de ler e de fichar, já comecei o Comedores Compulsivos Anônimos, também muito bom. Aí ele falava assim, você aqui vai aprender a escolher o que é bom para você e não o que você gosta. E mais equilibrado é quando a gente começa a gostar do que é bom para nós. Mas impressionantemente, o espírito no nível de imperfeição, a marca maior dele é receber toda a orientação para fazer o que é correto e ele vai pelo errado. Ele sabe que não pode comer açúcar porque tem diabetes, mas ele acha que só é feliz se comer açúcar. Ele sabe que não faz bem para ele comer muito sal, porque ele é hipertenso, ele quer o sal. Ele sabe que tem problemas respiratórios, vai fumar escondido. Não fumo não. Aí de noite, em determinado, ele fuma escondido. Quanta gente fuma escondido? Quanta gente é drogadicto de droga ilícita que chora dizendo que só usa bebida alcoólica? E nem quer entender que tanto faz uma contra a outra, que um é droga lícita, a outra é droga ilícita. Mas ele diz, eu, drogado não, pode ver. Há um preconceito entre o alcoólatra e o drogadicto. Ele diz, não, mas eu só bebo cachaça, não tenho droga, eu não uso não. A divisão que gera turbulência, ansiedade na cabeça. Então, são moradas. Se nós estamos num cercado controlado, nós começamos a criar compartimentos nas nossas vidas que geram uma turbulência imensa. Relacionamento, comportamentos, atitudes. E todas elas geram conflito, porque são romances que a gente começa a querer criar na cabeça da gente, né? E querer que a vida seja como a gente quer e não como ela é. Então, acho que o que mais faz gerar turbulência nessas moradas é isso. É a gente querer que a vida seja como a gente quer. Por exemplo, o Fortaleza é melhor do que o Ceará? Sim. O Ceará é melhor do que o Fortaleza? Para a gente ser bem realista. Cara, são dois times profissionais com 11 caras de um lado, 11 caras de outro, que ficam variando.
Não, mas varia, entende? É uma conjuntura que passa por um campeonato que é como a máquina da vida. Ora um ganha, ora um perde, ora ganha mais, ora perde menos. Mas na real, tanto faz Ceará, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. São 11 caras profissionais. Tanto o pessoal ficou chateado quando tinha o funk do Clodoaldo, não era? E o Clodoaldo arrasava. Aí o Clodoaldo foi para onde? Saiu do Fortaleza e foi pro Ceará. Aí o pessoal ficou doente, meu amigo. Meu amigo não é um profissional, tanto faz. Isso aí é uma fantasia que tem na cabeça de quem fica obcecado por isso. Só uma fantasia. São 11 caras que estão procurando um objetivo diferente das pessoas. Mas a pessoa criou um romance e briga por aquilo. Ela briga por aquilo. Isso. Mas as moradas, você criou, tá vendo? Dentro do cercado do Senhor que Ele te colocou, que Ele está olhando, você criou vários pequenos cercados para ficar se dividindo dos outros. É o time, é o relacionamento, sabe? É a sua cor, é o seu sexo, é a sua cidade. E aí você começa se dividindo, se dividindo. Quando você vai olhar, é como se você estivesse num labirinto de cercado, que você criou um monte de coisa. Aí você vive, igual o nome de um episódio, que a versão do Brasil aqui na Caverna do Dragão era A Prisão Sem Muros. Você vive numa prisão sem muros. Preso, enganchado nos vários cercados que você montou. E esses cercados não são a morada que Deus criou para você. São um monte de compartimento que você criou. Você criou, literalmente, a desestruturação de uma favela dentro de você. Era até a discussão que o pessoal dizia, você é contra a favela? A discussão era assim, nós vamos tirar a favela da cidade ou vamos urbanizar a favela? Por quê? Porque a primeira coisa, o problema de uma favela é que ela não tem nada. Que eu digo, uma favela, estruturalmente, é uma coisa crescendo desordenada. Um monte de compartimento. Dentro da gente, está cheio disso. E o pior é que a gente quer que, de novo, a gente criou romance que seja estático e linear. Estático é assim, não se mexa. Tu imagina, essa ruma de compartimentos fosse cheia d'água. Se balançar, a água de um cai no outro. Você não quer. E balança. E cai. Então, eu gostei de ver essa questão do romance, porque a pessoa cria um romance na cabeça e quer ser, ao invés de ser criado, criatura, quer ser o criador. E não é. Quer que a história termine como ele pensou, que ele é o protagonista e que no final ele é vitorioso, que no final ele leva o tiro igual o Neo do Matrix, mas se levanta e revive. Mas não, aqui não, ele leva o tiro e morre. Ou fica deficiente. Ele diz, mas não é, na minha história não é desse jeito. Aí você vê o cara revoltado. Porque na minha história, eu que criei a história, tinha que ser brilhante. Mas eu olho e não vejo o brilho. Mas se você olhasse que você está na morada que é criada por Deus, você assumisse o seu papel, você brilhava. Você brilhava. Você nasceu brilhando. Não nasceu para brilhar, não. Você nasceu brilhando. O problema é esse. Às vezes entra num lar disfuncional, ou às vezes mesmo funcional, a sua compreensão sobre a natureza das coisas é equivocada, aí você começa a criar cabelinho. Porque desde pequeno o ego era tão forte que você queria ser o autor da história. E não é. E não é. Você é o autor de uma parte da história. Você não é o autor da história toda, mas se porta como se fosse o autor dela toda. Então, por exemplo, quando o Marx falava, né, que a religião é o ópio do povo, que você quer o seu materialismo histórico, da sua história, tudo bem, uma parte tem a ver com as suas escolhas. Porque o nosso papel, dizem os espíritos, é plantar, mas o resultado é com Deus.
O nosso papel é plantar. Tem até um trecho do Emmanuel que ele fala assim: não se inquiete demais com o resultado. Você tem que pensar em resultado, mas não se inquietar demais com o resultado. Porque o teu papel é plantar, cuidar. Agora o resultado é com Deus. Você pode pegar um monte de semente e nenhuma vingar. Você pode pegar um monte de semente boa e não chover. Porque a chuva quem manda é Deus. E às vezes quando tem chuva e a semente tem um problema, não adianta. Você não vê, só vê quando ela não vinga. Então, tá vendo o limite? O meu papel não é esse. Eu tenho que me inclinar a plantar e a cuidar na minha vida. Aprender e tomar conta do que Deus colocou para mim. Bem, tudo. Começando pelo meu espírito, pela minha cabeça. Minha mente. Porque senão a minha mente se envolve com os meus pensamentos corrompidos de romance. Aí a minha mente começa a mentir. Aí a mente mente para mim. Começa a dizer que as coisas são o que elas não são. De novo, aí eu começo a sair, a deixar de enxergar a morada que o Senhor criou para mim e fico como, você já virou água, Deus te colocou numa água limpa, você começa a botar um monte de coisa nela, o que acontece com a água? Fica entornada. É assim, nós começamos a colocar tanta coisa dentro do lugar que Deus nos deu, nos tornamos apegados a essas coisas, nos tornamos acumuladores de coisas, e quando a gente vê, a nossa casa é um lixo de tralha que a gente não é capaz sequer de limpar. Não nem dizer jogar fora não, nem limpar. É lixo puro. É podridão pura. E os espíritos falam sempre da importância da organização, da limpeza, do cuidado, do zelo, da ordem. Então, morada sem ordem é uma bagunça. Fica tão bagunçado que às vezes a pessoa entra dentro da casa e diz assim: meu filho, você não mora numa casa não, isso é um lixo. Já viu alguém morar assim? Você fala, isso é um lixo. A pessoa chega na cama, a cama tem pedaço de bolo, pedaço de pão de anteontem, resto de feijão, toda bagunçada, catinga de suor, brinquedo de menino, roupa, calcinha, cueca. Isso não é a cama. E a pessoa vai, quando chega rebola outra coisa em cima, e é chapéu, e é boné, a roupa do fim de semana. Quando você olha, mas era uma cama nova. Hoje é o quê? Um monturo. Quem botou? Você. Tinha uma cama, cara. Aí a gente chega no quarto, é um monturo. De tralha, de sujo. Mas era uma cama. Renato é tão besta. Talvez se eu fosse assim, levanta a mão aqui, quem não está com a cama bagunçada? Eu acho que quase ninguém ia levantar, mas muita gente deve estar com a cama bagunçada. Tá vendo? A coisa há muitas moradas na casa de meu pai. Primeiro verso, que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, mas crede em Deus para dizer, olha, eu estou num cercado controlado. Basta eu jogar o meu jogo. Mas não, eu começo a criar novos cercados e cercados dentro do cercado que Deus me deu. Eu tenho uma cama com um pedaço, é tudo, menos uma cama. Então eu tinha um cercado, eu tinha uma morada, com um pedaço ela é tudo, menos morada. Tanto que tem gente que se torna workaholic, que é escravo do trabalho, porque ele não suporta ficar dentro de casa. Isso no trabalho pago, isso no trabalho voluntário. Tem gente que está aqui porque está fugindo, que não queria estar em casa. Eu saio de manhã cedo e volto tarde da noite, porque eu detesto a minha mãe falando isso, ou meu pai, ou meu marido, ou o menino. Gato, cachorro. A casa virou, que era o lar, canto de pai, virou um canto que você não quer ir lá.
Só vai porque é o jeito. Mas quem foi que criou isso? Quem foi que entrou pelo cano? Foi Deus? Ou foi você? Então, se você entrou pelo cano, o que você faz? Onde é a saída? Pelo cano. Volta. Sujou a cama? Limpa. Arruma. Vai tirando a tralha. Vai desmanchando os cercados. Vai entendendo que existe um Deus e que não é você. Que você planta, que você cuida, mas que o resultado final é com Deus. Você busca resultado, mas você entende que a vontade mesmo que predomina é a de Deus, não é a sua. E aí é nessa hora que você fazendo a sua parte, escrevendo a sua história, usando o seu livre-arbítrio, aí você diz: Pai, eu deixo o Senhor trabalhar do seu jeito, mas mesmo que eu não deixasse, o Senhor trabalha, porque o Senhor é Deus. Vai acontecer no seu tempo. Desde que eu esteja fazendo a minha parte. Reto pensar, reto falar, reto agir. Então, é impressionante. Eu lembro, agora eu olho para a Luzene e só me lembro de literatura. E eu lembrando, né, que tinha um conto, tinha uma escritora que ela não era brasileira, né? Ela era nascida em outro país, mas chegou aqui muito jovem, acho que foi criada ali pelo Recife, chamava Clarice Lispector. E tinha um livro de contos dela que chamava Amor. Era não. O nome do conto era Amor, o nome do livro é Laços de Família. E tinha um conto no livro Laços de Família chamado Amor. E era interessante que ele contava a história de uma mulher. Dizem que ela era muito introspectiva e muito ela refletia da vida dela. As últimas entrevistas ela era muito tristonha, muito isolada, né? E apesar de viver economicamente bem. E aí ela conta a história dessa moça, dessa mulher, que vem de uma família de classe média alta, que ela, o sonho de todo mundo nos anos 40, né, que é a época dela, era casar, ter filhos, morar num apartamento, não é isso? Ser uma mãe naquela época, né, nos 40 e tal. Aí ela tá lá. Aquela senhora, né, jovem, mãe, classe média alta, morando num apartamento, e um dia ela sai, pega o bonde, para ir comprar coisas no mercantil, né, naquela época na venda, né. Ela sai, vai lá. Tinha umas bolsinhas, acho que ainda tem, né? Umas bolsinhas feitas de linha, né? Precisava usar aquela bolsa cheia de coisa, né? Ela era aquela mulher zelosa que a geladeira, tudo era limpo, tudo era organizado. E isso dá trabalho, né? E ela tinha essa bolsa há muito tempo, né? Ela preservava as coisas dela. Aí ela foi e pegou o bonde e estava levando essa sacola cheia de coisas, botou aqui na perna, segurou aqui com a mão. E quando o bonde freou, ela viu na parada do ônibus um cego mascando chicletes. Ela olhou assim, olha a cabeça dela. Aquele cego para ela foi um espelho, cara. Ela olhou assim como se ela estivesse enxergando. E ela pensou assim, sabe aquele jogo que você fica olhando duas imagens que eram para ser iguais e você fica procurando onde é que está o erro? Ela olhou para o cego e disse assim, poxa, esse cara provavelmente não tem um apartamento para morar. Não tem uma família, não para ela, né? Não enxerga, não tem filhos, e o cara tá aí, mascando chiclete, como é? Parecia que ele estava sorrindo. Ela disse, olha aí, esse cara, tudo que todo mundo diz que é para ser feliz, que é para ter, ele não tem, e ele está feliz. E eu, que sou mulher, jovem, com filhos, apartamento, bom casamento, estou séria, cara fechada, aparentando estar triste. Aí ela começou, aí começou pensando, meu Deus, é mesmo, né? Tem um marido, mas o cara vai de manhã para trabalhar, eu tenho que acordar mais cedo para fazer o café, para não sei o que, assim tá no ponto. Tem um menino, mas eu tenho que acordar mais cedo para fazer o café, para fazer não sei o que, deixar na escola, né?
lá no ponto. Aí depois eu venho para a venda, depois ajeitar tudo para o almoço, depois o pessoal vai se deitar do almoço, não era assim antigamente, eu vou lavar os pratos e ajeitar as coisas, e beber. Aí ela dizendo que o dia, quando terminava o dia, um jantar, às vezes vinham amigos para casa, e ela tinha que receber os amigos e tal, e tudo legal, e massa, depois quem é que ia arrumar, deixar tudo no ponto para amanhã? Era ela e tal, e depois ainda tinha que estar toda bonita e tal para o marido, e ela disse, Ela começou a pensar isso quando ela olhou, gente. A cesta tinha virado e estava cheia de ovo. Quebra os ovos. Aí ela se assustou. Quando ela viu os ovos escorrendo nas pernas, ela puxou a cesta. Aí, ó, depois que ela percebeu isso, ela sentiu o ranço dos ovos, não é isso? Aí ela pensou assim, poxa, é como se a minha vida, que parecia legal, porque eu estava levando no automático, eu não estava nem pensando. A minha vida agora ficou rançosa. Igual a minha mão pegando nessa cesta. Aí ela perdeu a parada. Pensando na vida dela. Pensou em não voltar mais para casa. Como quem diz, vou ser igual a esse cego. Aí perdeu o ponto, chegou no final da linha. Era um jardim botânico. Ela desceu e pensou, não vou voltar para casa não. Aí ela lembrou, poxa, mas o marido é desse jeito. Se eu não gosto, por que eu nunca falei? Ou seja, ele é desse jeito porque eu deixei que fosse assim. Se meus filhos são tão dependentes, é por quê? Porque eu, de alguma forma, permiti. Aí começou, né? Ela disse, então, eu devo voltar para casa. Aí tem dois caminhos quando ela voltar para casa, né? O ponto não conta, mas seria, ou ela vai voltar e ficar calada, amargando mais, porque agora ela é infeliz e sabe que ela era infeliz e não sabia. Ou ela vai tomar uma atitude e vai começar a buscar um relacionamento mais saudável, porque ela viu que o relacionamento daquele modo para ela era tóxico. Aí o livre-arbítrio se abre. Quando a gente compreende adequadamente a natureza das coisas. Por isso que o nome do livro é Laço de Família. Ela tinha um laço, fez ela voltar. Ela pensou em ficar, mas eu tenho que voltar. Porque eu sou responsável por aquelas coisas daquele jeito. Não quer dizer que não tenha jeito. O conto acaba aí. Mas se fosse uma história espírita, se a gente está aqui para aprender, ela ia ter que colocar as cartas na mesa e, para ela mesma, saber como é que ela ia ter uma estratégia para mudar. Para que ela pudesse ser melhor do que ela mesma, para que a relação pudesse melhorar, para que ela pudesse trabalhar com os filhos, como mulher, como mãe. A maioria das mulheres desse tempo fez isso? Hoje faz? Não. Vai para o que é mais cômodo. Quantas pessoas, quando veem esses problemas, ao invés de... Era muito comum isso, eu estou lendo o livro de Comedores Compulsivos, é uma irmandade que começou baseada em Alcoólicos Anônimos nos anos 60. E acontecia muito, as mulheres dos Estados Unidos daquela época, elas têm muitos depoimentos e elas falam isso. A mulher, quando via uma coisa que ela não conseguia resolver, ela ia para a comida. O marido costumava ir para a bebida e a mulher fugia pela comida. Então, você imagina. Quantas mulheres a gente não vê fugindo pela novela misturada com jornal e comida? Jornal não, é cigarro, novela e comida. E agora também a bebida. E ainda agregou agora as mulheres usando também remédios psicotrópicos tarja preta. Porque a quantidade de coisas para fugir que dão sensação de conforto parece mais fácil e mais acessível do que tomar atitude. Então, estão percebendo que
nesse cercadinho a gente criou um monte de compartimentos e que aquele salão agradável para a gente brincar está todo cheio de divisória. Muitas divisórias a gente poderia se desfazer. Como é que eles chamam? Dar uma visão mais clean, né? Mas a nossa morada está pesada. Ela está cheia de ideias, fantasias, sonhos, romances. Quando a gente poderia olhar e viver a realidade. Bem, porque viver a realidade não é estar triste, é viver bem. Como eu falei, o caso da Clarice, nesse conta-amor dessa personagem, eu disse, ela pode muito bem viver infeliz, sabendo, e continuar fazendo tudo como ela estava fazendo no automático, ou ela pode tomar a atitude de novo de limpar a cama, de limpar a casa, de desmanchar alguns cercados. Ao invés de muros, criar algumas pontes. Mas isso é fácil? Aí é o aprendizado. É no difícil. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Ventos fortes. Água profunda. Dificuldade de chegar ao sol é que faz com que vegetações se tornem naturalmente com raízes mais profundas para buscarem a água. Tronco mais largo para crescerem mais e chegarem à luz do sol e resistirem ao vento. Onde tem água fácil, sol fácil e pouco vento, tende a ter pouca árvore, porque tem grama. A grama vai com facilidade. Então, a fortaleza vem da dificuldade. Então, a vida é boa com dificuldade. Então, não é o espírita dizer que é bom viver dores, né? Assim, né? O espírito é só coisa dor, tem que aguentar a dor. Não. É porque ele vai entender que é igual um motor funcionando. Como é um motor funcionando? Não são os pistões, ó. Um sobe e o outro desce. É sempre assim, ó. A vida tem isso. É isso que a gente tem compreendido. Tanto faz a facilidade quanto a dificuldade. Todas as duas são da morada do Senhor para nós cumprimos o nosso papel, que é de aprender. O problema está quando a gente faz o romance, cria a ideia e o sonho e rotula, criando preconceito, dizendo, em cima é bom, é feliz. A finalidade da vida não é ser feliz, é aprender. Agora, quando a gente aprende e entende que viver é aprender, o que acontece? A felicidade se estabelece na nossa vida. Finalidade da vida é ser feliz. Não compreenda assim. Finalidade da vida é aprender. Mas quando a gente está aprendendo, a gente é feliz. Aí é o casamento, né? Na alegria, na tristeza. Na saúde e na doença. Amando, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Amando e respeitando. É fácil amar no momento de mais facilidade. Mas tem que respeitar no momento de dificuldade. Manter a serenidade. Então, o que eu percebo é exatamente quando você diz assim, é muito difícil. Isso é que é legal, porque o caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro. A partir do momento que eu tiro fantasia, sonho, e eu coloco realidade, romance, e boto realidade, e que eu entendo que eu estou aqui para aprender, aí, gente, eu realmente me torno um cidadão do universo, porque tanto faz. Tanto faz. Quando você estiver aqui e eu estiver
desencarnando, eu vou olhar assim, pode ser que eu veja uns espíritos ali para me receber, dizendo assim, nós que aqui estamos por vós, esperamos. E eu posso olhar para ti e dizer, mais na frente a gente se vê. Tanto faz. Ou como encarnado, ou como desencarnado, ou como brasileiro, ou como africano, ou como marciano. Não importa. Nossa chama vai estar lá, se alimentando de aprendizado. E isso, cara, deixa a gente jovem, brilhante, porque a gente vê cada livro que tem para ler, cada emoção que tem para a gente acompanhar dentro de nós, cada relação que a gente tem que compreender para ter a habilidade de viver bem, que é viver bem, é quando? Nos momentos de facilidade, nos momentos de dificuldade, que todos vão estar em constante movimento, ou seja, vão estar sempre passando e deixar passar. Aí você sai das moradas e entra na morada real. Qual é? Cidadão universal. Tanto faz. Novo, velho, encarnado, desencarnado, doente, sadio. Você entende? Eu sou um espírito imortal. Ah, aí é que o espiritismo se torna bonito, né? Não? Porque você diz, eu não morro. Eu não morro. Quando você se vê bem idoso, sem mobilidade, sem saúde, perto da morte, você pensa, já eu sou novo, renovado. A força, a energia, o fluido cósmico universal, a força. Diz, poxa, então é só mudar de roupa? É só isso. Gente, quando eu começo a pensar nisso, eu me assusto, porque me dá uma energia, uma alegria de viver e uma compreensão de que é impossível desistir. Mas para Deus, todos nós somos crianças. Sempre criança. Quando eu digo que a finalidade da vida que eu compreendo é aprender, e não é ser feliz, mas quando você entende isso, você sente a felicidade na sua vida. Vê ela. Não é coisa a ser buscada. Felicidade está. Salomão, se a finalidade é aprender, no sonho que ele teve com Deus, Deus perguntou, o que é que você quer? Ele disse, sabedoria. Aí ele disse, todo mundo que é rei me pede soldados, lealdade, riquezas, mulheres, você me pediu sabedoria, então eu vou te dar isso, e esses restos aí, que para todo mundo era tudo, eu te dou também. Vai. É isso. Sabedoria tem a ver com aprender. Aprende, o resto Deus te dá. Por que eu não sou o Elon Musk? Porque não é legal para ti. Mas na hora que você aprender a ser você vai no seu mundo, no seu território, ser a estrela mais brilhante. Que é assim que você foi criado. E você, com certeza, não vai, de forma nenhuma, querer ser o Elon Musk. Não vai. Porque quando a gente começa a se relacionar com a gente, como a gente é, dentro dessa morada, a gente começa a se amar. Aí faz o segundo mandamento. Amar ao outro como você se ama. Se você não se ama... Jesus, naquele livro Boa Nova, ele perguntava para os discípulos, o meu papel, Pedro, é desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Você vai desenvolver o reino de Deus dentro de você, porque quando você entende a morada maior, o universo é o reino de Deus, que você está dentro, cara, pronto.
Estou no reino de Deus. Tem time? Tem cor? Tem sexo? Tem nacionalidade? Não. Tem um ser aprendendo. Para quem? Parece discurso evangélico, né? Quando diz assim, olha, eu estou aqui para servir a Deus. Saber a vontade do Pai. E fazer. E Jesus disse a mesma coisa. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só isso. Lembra aquele livro do Paulo Coelho que fez sucesso, né? Era o Alquimista. O cara era um pastor de ovelhas, dormiu pastoreando as ovelhas em cima de uma pedra, teve um sonho, que um dia ia achar uma fortuna, rodou o mundo todinho, sofreu, voltou para lá, levantou a pedra que ele estava dormindo e a fortuna estava embaixo. Não era assim o alquimista? Foi tentar tudo. É isso. O ouro, o tesouro já está conosco. O que aconteceu? É como a cama. Deus já deu tudo. O problema é que a gente começou a bagunçar. E não ajeita. Podia bagunçar. Deus deixa a criança fazer o que ela, igual aquele pai com a casa toda riscada. Risca e faz o que tu quiser. Mas depois, viu? Meu filho vai aprender a limpar. Papai, eu vou quebrar. Quebra, meu. Vou pintar. Beleza. E agora, papai? Vamos lanchar? Aí o papai diz assim, e não vai ajeitar não, que meu filho bagunçou? Uma hora de lanchar. Sim, mas que hora é que o meu filho vai ajeitar então, se não é agora? Pode ser depois do lanche. Aí o menino, ajeitar tudo. Era bom, era quebrar. Sim, mas tem que ajeitar. E a televisão que eu quebrei, papai, eu não sei ajeitar. Vai comprar outra. Mas, pai, eu não tenho dinheiro. E quando você for ganhar o presente de aniversário? A gente não pode trocar não com a televisão para mim. Mas eu queria comprar um brinquedo para mim. Sim, mas você quebrou a televisão do outro. Vai ter que pagar. Abriu a porta, você vai ter que fechar. Sujou, vai ter que limpar. Quebrou a televisão do rapaz. Papai deixou para te ensinar. Porque depois você vai ter que comprar outra. Tirar do seu dinheiro que você vai ganhar. Ah, bom, a vida é muito ruim. Vou pagar, mas você não quebrou. Está ajudando aí a compreensão? Tem lógica? A morada é essa. Não se turbe. Você está turbado por isso que você criou uma infinidade de muros. Ao invés de criar pontes, limpar muro, você bagunçou. Que seja o passado, meu amigo. Baguncei, mas agora é a fase de ajeitar. Ah, mas eu queria agora, para a fase agora de você é rico, magro, bonito. Pois pronto, meu filho. O tempo é com você. O tempo, meu filho, eu vou quebrando e começa ajeitando. Na hora que terminar, meu filho, sai. É mesmo, lá fora tem uma fase nova, vamos esperando. Só que tem que deixar aqui do jeitinho que meu filho encontrou. Mas, né? Cara, não quebrou todinho. A porta tá aí, esperando meu filho. Só que meu filho vai ter que deixar tudo do jeito que você encontrou. Para quando for na outra semana, o outro pessoal sentar. Me diz quando isso acontece com qualquer um aqui que a pessoa acha bom. Acha? O cara beber, botar boneco, quebrar a casa todinha, bater na mulher, no outro dia pagar para ajeitar a casa, pegar a cadeia, depois pedir perdão à mulher, começar um ambiente de restauração é fácil? Faça, meu filho, mas depois você vai ajeitar e vai aguentar as consequências. Para que eu quero te punir, não, para aprender. Bom, só isso. Ah, é mesmo, né?
Aí eu deixo essa ruma de morar e fico na morada de Deus. Se eu desenvolver o reino de Deus dentro de mim, aí tá show. Eu já sei, o reino de Deus é esse reino de ordem. É o reino em que ele me dá liberdade, livre-arbítrio para eu fazer muita coisa. Mas tudo que eu desmanchar, eu vou ter que realocar. Olha, tá vendo? Há muitas moradas na casa de meu pai. Porque a mesma bagunça que você fez não deixa de ser morada de Deus. Tudo é Deus. Né? Há as que Deus criou para você, para mim, para todo mundo. E há os muros que a gente foi criando, querendo ser Deus. Bate isso ou não? Na morada de Deus tem altos e baixos, mas não tem inferno a não vencer. Mas nas compartimentações que nós fazemos, às vezes a gente não consegue sair. Porque não quer. Na hora que a gente vê o problema que acha que é grande, a gente prefere fugir do que colocar as cartas na mesa e tentar resolver. Tô mentindo? Como eu disse, uma casa bagunçada, a pessoa prefere ir para o centro, para a igreja, rezar, fazer tudo. Mas é mais difícil do que chegar e organizar, conversar com o marido. Olha, você bebe, eu não aceito quando você bebe, você bate, isso eu não aceito mais. Eu gosto de você, mas desse jeito eu não te quero mais. Não, vai entrar em recuperação? Não, então está acabado. Estou aprendendo a fazer, mas você não gosta de mim. Meu filho, eu tenho que fazer o que é bom para mim. Assim eu cumpro a vontade de Deus, respeito tudo que Ele me deu. Eu gosto de você, mas isso aí que você está fazendo não é bom para mim. Então, ó, eu quero um negócio saudável, eu quero o lugar que Deus tem para mim. Bom. E um dia, em nome de Jesus, se você não mudar, eu vou deixar de gostar de você. E eu vou começar a gostar do que é bom. Agora eu estou gostando de você e deixando você, porque eu quero o que é bom para mim. Eu gosto, mas não é bom. E um dia eu vou começar a me relacionar saudável, porque eu vou me tratar, porque quem está ferido fere, eu vou me tratar. Sabe para quê? Para eu começar a gostar do que me faz bem e deixar de ficar procurando troço para minha vida. Saber dizer não. O sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas precisa ser dito. Limite. Então diz, que não se turbe o vosso coração. Ponto, cara. É isso, é resolvido. É complicado, né? Não gostar de uma pessoa, uma morada em que eu não gosto. Não, uma morada em que eu gosto da pessoa, mas a pessoa não está me fazendo bem. E eu chegar e dizer, não dá. Desse jeito não dá. Com certeza é muito mais fácil o tratamento para você e para o outro e para o casal. Tendo um projeto desse de dizer as coisas como são, não inventar, não quero mais, vou arrumar outro. Não. Gosto, mas não me faz bem. Vamos criar um plano de reestruturação disso aqui? Não quero. Então pronto, comigo não dá mais. É muito mais fácil de solucionar, mais difícil da gente começar esse tipo de projeto. Não é assim? Aí a gente fica como no coração? Turbado, né? Aquele motor que vai empurrando e não pega. Hoje eu digo. Aí no dia que eu vou dizer, não, hoje ele foi legal. Aí não. Ah, hoje ele está na fase boa. Não, hoje ela está numa fase boa. Não, bem, peraí. Vamos marcar um momento para a gente conversar? Como é? Você me diz as coisas que você quer que eu mude, eu digo as minhas. Vamos ver o que a gente tem consenso, o que é de dissenso que dá para a gente viver, mas assim, a gente tem que colocar os pingos nos is e ir ajeitando esse projeto. Vamos? Não, eu quero viver do jeito que estava, eu faço do jeito que eu quero, bato, quebro, no outro dia você me perdoa e assim está tudo bem. Não, assim eu não quero mais não. Você pode querer, é livre arbítrio. Isso é com filho, com marido, com pai, com mãe. Nos anônimos eles falam muito isso, né? Quem ensina mesmo um bêbado é o fundo de poço. Você dá a dica, não quer? Quer? Venha, não quer? Desocupa.
Está lá no livro grande, livro de A. Porque o cara é doente, é alcoólatra, meu amigo, quer recuperação? Vem para cá. Não quer, para fora. Rua. Não quero, se quiser, venha. Se não quiser, fora. Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, não quer, não. Não quer. Aguente as consequências. Comigo não, violão. De novo, não é o que eu gosto. Eu tenho que começar a ver o que é que me faz bem, o que faz com que a vida cumpra a sua plenitude. Grosso modo, a gente vai olhando essas situações, né? De novo, não é ignorar, não é desprezar, é ter um desligamento emocional com a amorosidade. É uma coisa quando você diz para uma pessoa que bate, que usa drogas lícitas, ilícitas, que perde o controle da vida, que não sei o quê, que avança na sua vida, que você diz, olha, eu gosto de você, mas não quero desse jeito. Isso é uma atitude egoísta? Acho que não. É egocêntrico? Acho que não. Você está fazendo o quê com a sua cama? Organizando. Organizando. Só isso. Está fazendo ela virar uma cama, porque desse jeito ela é um inferno. Em que quase todo dia você só vai dormir chorando. E não dorme. Então não cumpre o papel dela. Né? Que nosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também, quer dizer, essas coisas, tomar atitudes na morada, organizar, limpar, ver o que é a realidade, ver o que é a ficção, afasta a ficção, procura a realidade, aprende, compreende. Aquela história de Paulo, né, que ele foi andando, caiu cego no caminho de Damasco, ao invés dele dizer, brigar, ele disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque se eu estava fazendo e cair assim é porque eu estou errado, o que é o certo? Eu vou fazer. Vitória, Luciânia, Rosineire, Wellington, Giovana e Apolo. Só para a gente concluir, para você ver o texto que a gente está falando. Olha aí, eu vou ler a literalidade do comentário dos Espíritos. Que a gente está falando de quê? Boa noite. Da morada do Rei de Deus dentro de nós, da morada espiritual. Olha, lê de novo. A casa de meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. Aí eu te digo, tudo isso é espaço. Aqui é um espaço, lá embaixo é a sala de espaço. Não precisa ser só um planeta, outro planeta. Tudo isso é espaço. Né? Tudo. E oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Aí ele diz assim, independentemente da diversidade dos mundos, independentemente disso, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Que é o que eu disse, felicidade eu não compreendo como uma coisa a ser buscada. O que a gente tem que fazer é estar aprendendo a entender as coisas como elas são e assumindo melhor o nosso papel na nossa morada, no espaço que a gente tem. Aí sim a gente vai sentir felicidade. Ver. Não precisa buscar, não é buscável. E quando a gente está compartimentado, cheio de romance, fantasia, o resultado vai ser um embaralhamento, um emaranhamento, e a gente vai ver o quê? Achar que a vida não tem nenhum sentido. Aí a gente se desespera e se manifesta o estado infeliz. Então, eu entendo, até eu já falei isso para a gente concluir hoje, dado o horário, porque a gente fechou 1 hora, está fechando, que a grande questão é essa. Entender a vida como aprendizado. Ponto. Isso nos faz jovens, vivos, lúcidos, e sabermos dentro da realidade a hora de dizer sim e a hora de dizer
Não. E na hora que é o final aqui que ele diz, né, que Deus está com você, ele não falou? Ele é que é o reino de tudo. Quando você se sentir que não vai conseguir o resultado que você quer, você se lembra, o resultado não é comigo, o resultado é com Deus. Eu vou fazer a minha escolha e vou começar a tomar as minhas atitudes. Começando pela minha compreensão. Começar a tirar romance da minha cabeça e entender as coisas como elas são. E aí eu procuro ajuda, seja material, grupos, esses grupos de anônimos, né, que tem neuróticos, que é emoções, codependente, que é relacionamento, pode ser o psiquiatra, pode ser outro grupos saudáveis, não é qualquer grupo, não é ir atrás de um grupo para ir beber e fugir, usar droga, fugir, ficar aí atrás de relacionamento sexual distorcido e fugir, buscar procurar relacionamentos saudáveis. E o primeiro relacionamento saudável tem que ser consigo, para que você tenha um relacionamento saudável com Deus. Isso é uma vida religiosa, religar-se, né? Religião não é religar-se? Religue-se consigo, se relacione consigo, se ame, aprenda a ter solitude sem isolamento, que é plenitude quando você estiver só, mas sem se isolar, né? Para ter essa escolha do que é bom e não do que você gosta, porque muitas vezes a gente gosta de coisas que nos fazem mal porque nós estamos doentes mentalmente, não estamos entendendo certo a natureza das coisas. E é impressionante, tanto o relacionamento doente pode ficar bom, como a gente às vezes tem um relacionamento ótimo, porque a gente deixa de cuidar, ele se desmancha. Por isso que é o famoso vigiai e orai. É prestar atenção, viver para aprender, e para aprender tem que estar atento. Então, dentro dessas moradas, espero que a morada de vocês hoje, né? Eu acho que aqui eu estou vendo várias moradas, que eu sei que dentro de vocês é um mundo, como em mim é. Ou eu tenho tido esse hábito há algum tempo, né? Eu medito meia hora todo dia quando eu acordo. Ou então, às vezes, é à noite antes de dormir. Eu falo para o meu filho, ele diz assim, pai, eu tenho ódio à meditação. Ele disse, eu não vejo nada. E eu olho e disse, eu não tenho o que dizer. Eu penso que um dia, se ele encontrar esse caminho, vai ser bom. Não é? Mas, de novo, mesmo meu filho, ó, Joana de Anjos, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. O que eu faço é fazer. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, eu não posso. Uma hora os caminhos da gente vão meio que se desencontrar, porque é natural. Seja pela desencarnação, seja porque cada um vai assumir sua vida. Eu tenho aprendido algumas ferramentas e tenho usado. Estou mostrando, pode ser que uma hora ele queira usar. Mas essa relação é importante, que a gente aprenda a se relacionar com a gente, sem que isso seja isolamento. Viver é relação, a gente precisa se relacionar com tudo, com a vida, com o mundo, com a gente e com Deus. Mas bem, em tudo. Né? Então, dentro dessa morada de Deus que está em cada um de nós, né? Que Deus me conceda, e aí vou fazer porque como é um espelho, né? Que cada um pense por si, né? Que Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar aquilo que eu não posso modificar, coragem para mudar aquilo que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja sempre feita, que eu aceite, né? Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Isso eu acho importante. Eu vi hoje a pessoa recitando a prece de Cálice, muito bonita, muito longa. E ultimamente, há alguns anos, eu tenho me firmado na oração da serenidade. Eu acho ela, para mim, né, mais simples e altamente praticável. Sem muita... Sabe? É só isso. Se eu conseguir ter serenidade para aceitar o que eu não posso modificar e coragem para mudar o que eu posso, meu povo,
Oração da série. O nome dela é esse, né? Se eu consigo ter serenidade para aceitar o que eu não posso modificar e coragem para modificar o que eu posso e não ter ilusão para confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, querer mudar os outros, eu posso? Nem meu filho. Mas rapaz, tu está educando o menino, tem 8 anos, sim, a minha educação eu mostro e digo. Eu não vou obrigar. Não, veja. Aí, como dizia o Raul Seixas, faz o que tu quer nesse ponto, há de ser tudo da lei. Eu sei que isso aqui vai ser bom para ti. Mas, você que sabe. Transmutação, Renato. Esse vídeo, depois que eu escutar, né? Como eu não programei a fala, eu ainda vou ouvir, né? E eu não gosto de me escutar. Engraçado, né? Mas quando eu vou escutando, eu acho legal. Mas também comecei a me escutar, eu precisava entender o que estava sendo dito. Um dia que eu escutei uma palestra do Divaldo, do Chico, né? Ele dizendo, ele estava chorando, tinha muito problema o Chico. Chorando no canto, aí ele dizendo, você manda mensagem para isso, e para mim, quando eu estou precisando, manda, você não manda. Aí disse, meu filho, aquela capa que você pediu para uma pessoa, eu mandei foi para você. Era para você ter esse baú de coisa para quando você precisasse, você pegar. Então eu comecei a perceber que se eu falo, eu tenho que escutar, porque as coisas provavelmente vão estar sendo ditas, se é um espelho, principalmente para quem? Para mim, então eu paro para escutar, mesmo não gostando. E tenho tido esse hábito de escutar uma vez, e a segunda eu já não consigo. Mas antes nem a primeira, mas agora eu fico assim, sabe? Não, você tem que ouvir, você tem que ouvir. E eu vejo quando eu não quero, é porque acho que ele vai me incomodar, sabe? Deus nos desconforta para o nosso bem. Deus nos desconforta para o nosso bem. Então, muita paz e boa semana. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou!
projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são